Então, a arquitetura, ela é o registro da evolução social de cada lugar. Então, a gente pode falar que existe uma arquitetura baiana contemporânea, por exemplo? Existe uma arquitetura baiana contemporânea e nós estamos construindo essa história. Nesta época, existiu no passado e estamos construindo o que vai ser a história daqui a alguns anos, algumas décadas. E a arquitetura baiana, principalmente, ela é muito engraçada porque é a releitura da sociedade baiana. A Bahia, principalmente a cidade de Salvador, ela é uma cidade muito eclética. O povo é muito eclético. Então a gente tem várias religiões convivendo, nós temos vários tipos de música convivendo, várias manifestações artísticas, vários guetos, e tudo isso se entrelaça. É uma das poucas cidades no mundo que há essa miscigenação. E essa miscigenação é traduzida na arquitetura baiana. Se a gente vê que existem diversas cidades no Brasil onde a arquitetura ela tem uma linguagem muito própria, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Recife, e você traz e faz uma análise da arquitetura baiana que está sendo feita em Salvador hoje, principalmente em Salvador, que é a grande cidade, você percebe que nós, mercado consumidor baiano, recebemos todo mundo de fora. Então, tem arquitetos do Brasil inteiro fazendo projetos aqui, de diversos estilos, que vai do muito moderno ao muito clássico, e todos são aceitos. E isso faz a tradução do ecletismo da nossa sociedade na arquitetura urbana da cidade. Isso é um exemplo que existem poucos no mundo com essa diversidade. O apresentador do Brasil Urgente, o Zé Bueno, tem uma pergunta para você. Boa noite. Você também é conhecido como arquiteto das celebridades. E aí me surgiu uma dúvida em relação às celebridades. Elas estão preocupadas realmente com o meio ambiente, com a biodiversidade, ou tudo muita Disneylândia, muita fantasia? Bom, essas celebridades, digamos assim, têm uma imagem muito particular quando trata da própria casa. É completamente diferente da personalidade que ela apresenta para o mundo exterior. E principalmente quando senta com o arquiteto, porque ela tem que abrir o jogo, tem que dizer o que gosta, o que não gosta, o que é importante e o que não é. A questão da sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, e não só a sustentabilidade ambiental, como a sustentabilidade cultural, hoje não é mais uma questão de pessoas que têm a preocupação. Todas as pessoas minimamente esclarecidas têm essa preocupação e abraçam essa causa. Então, eu acredito que de 8 anos para cá, o meu escritório já deve ter feito aí em 8 anos, talvez uns 2.000 projetos, 1.500 projetos por aí. Não fizemos nenhum sem ter a preocupação minimamente, com o meio ambiente ou com Agora, essa hoje já sustentabilidade. é possível fazer um projeto arquitetônico com um bom custo-benefício, pensando no momento, né? Porque, claro, se a gente for pensar à frente, qualquer coisa que seja ligada à preservação vale muito a pena, mas já é possível fazer um projeto completamente sustentável, com um bom custo-benefício em relação a um projeto que não tenha tanta essa visão verde? Bom, um projeto sustentável hoje, isso está cada vez mais sendo implementado, ele custa, para você executar ele, de 1 a 7% a mais no custo de construção e de implantação desse projeto. Seja ele uma casa ou seja um grande arranha-céu. E o custo que você reduz na operação desse equipamento, na manutenção e no dia a dia, reduz em 10% a 12%. Ou seja, não é um aumento tão grande, para você ter um selo verde, por exemplo, de investimento, mas ele dá um retorno, além do retorno moral e ético, digamos assim, desse tipo de apelo, mas ele dá também um retorno financeiro, que baixa o seu custo de operação. Então, hoje, o mundo está fadado a só desenvolver projetos sustentáveis. Na Europa, já é obrigado você ter um projeto de sustentabilidade ambiental para aprovar qualquer projeto em qualquer prefeitura da Europa. Nos Estados Unidos também. Isso está chegando no Brasil. Então, os profissionais da nossa área já estão se capacitando em cursos especializados para poder desenvolver esse tipo de projeto, porque não vai demorar 5 anos.
para que isso seja obrigatório. Obrigatório. Porque é inerente ao processo já. É impossível se pensar arquitetura de qualidade sem ter uma preocupação com a sustentabilidade. É impossível. Hoje no mundo a gente vê duas coisas muito marcantes. Os grandes mesmo, edifícios grandes, com muitos andares, e também os condomínios horizontais. Essas são as duas grandes tendências mundiais? São. Primeiro porque as pessoas estão cada vez mais procurando conviver em coletividades para diluição de custos, para ter uma organização maior do ponto de vista de manutenção, deslocamentos, etc. E o terreno, ele é finito. Então, existem as áreas que são preservadas e existem as áreas passíveis de ocupação. E por ser finito, é a lei da oferta e da procura. Então, os terrenos, eles estão cada vez mais caros e vão ficar cada vez mais caros. Centros urbanos como Nova York, por exemplo, na ilha de Manhattan, o terreno, o solo, ele representa 63% do faturamento de um empreendimento imobiliário. Aqui no Brasil, nós estamos falando em Salvador de algo entre 12% e 15% na grande área da cidade. No Rio de Janeiro, já estamos falando de 25% a 30%. Então, os terrenos eles têm um peso muito grande e esse valor da terra, infelizmente, ele tem que ser diluído por muitas pessoas. Porque a terra ela é finita, então ou se dilui ou fica muito caro se ter um solo só para uma casa. Se você prestar atenção, todos os condomínios horizontais, que são os condomínios de casas, eles são afastados dos centros da cidade. Os próprios condomínios que tem no Brasil inteiro, marcas fortes, eles são sempre afastados do centro da cidade, onde o terreno ainda tem ou pelo menos começam baixo. Assim, né? E depois acabam sendo tomados. E viram as âncoras para a valorização do seu entorno. Mas é uma tendência mundial se viver em condomínio, é uma tendência mundial, até alavancado pela própria falta de segurança. Mas existem soluções muito interessantes e as sociedades elas já estão realmente se adaptando e vivendo nesse sistema. Já, será que a boa convivência entre o histórico e o moderno é possível? O Entrevista Coletiva volta em instantes.